mas eu vou falar hoje de uma reabilitação estética funcional que nós publicamos em 2016 dessa paciente, que já está aí com um follow-up um pouquinho mais avançado. Então, a queixa dela era dor, nós identificamos que a DTM dela era muscular, porém o posicionamento da mandíbula dela estava bem prejudicado por conta dessa compressão dos tecidos retrodiscais. Ela tem um crescimento vertical da maxila exagerado, mas tem um perfil muito... Perdão, houve um acidente aqui na live, mas ela tem um perfil muito harmônico. Esse perfil muito harmônico deixa a gente um pouco preocupado nas opções de tratamento, porque não é uma paciente cirúrgica, ela gosta, tem uma exposição exagerada desses incisivos, mas o que ela não gosta mesmo é da inclinação do plano maxilar, das enxaquecas frequentes, dor na coluna, cabeça, pescoço, dormia mal, sentia a boca projetada, queixo retruído, ela falava. Olha que interessante, nariz torto e muito desconforto, e muito conforto quando ela projetava o queixo para frente. Ela deu para a gente 7 meses de tratamento. Gente, não existe estética com dor. Precisamos de uma solução coletiva nesse caso. Então, cirurgia ortognática, ortopedia, associação da terapêutica, como é que a gente fez isso? Vamos trabalhar com ela, intrusão de incisivos, cirurgia para avanço, rotação, essa mandíbula pressionando, mas esse incisivo não está tão retroinclinado assim. Será que a gente vai vestibularizar eles e criar mais espaço ainda? Então, nós optamos aqui por um regulador de função, entendemos que a enxaqueca dela tinha relação com a cefaleia tensional, mas tinha relação também com o débito de oxigênio durante o sono. Isso é realmente para quem gosta desse assunto. Em outro momento a gente pode discutir bastante, mas aqui tudo está na mão do dentista, que é cefaleia tensional, isquemia, hipóxia, vasoconstricção, e aqui eu tenho estímulo, vasodilatação também, por débito de oxigênio. Aqui eu tenho dor em ambos os pontos. Então, gente, postural e neuromuscular é um problema facilmente resolvível por nós, seja com ortodontia e reabilitação, seja só com reabilitação. Então, olha aqui, ó, acho esse vídeo lindo, o côndilo, o ouvido, é uma ressonância, né? O disco aqui a gente consegue ver bem, e o disco ele tem que ir e voltar junto com a nossa ATM. Então, quando a gente tem algum problema aqui, nós vamos ter compressão desses tecidos, nós vamos ter uma proximidade com o ouvido, nós vamos ter um problema que vai repercutir em cefaleia e dificuldades para o nosso paciente. Então, o espaço funcional livre é o espaço resultante da subtração entre a dimensão vertical em repouso e a dimensão vertical de oclusão. Essa paciente, quando ela tinha um crescimento exagerado na axila, quando ela projetava a mandíbula, ela criava um espaço posterior que dava para ela um alívio. Então, a alteração do plano mandibular, remoção da sobremordida, alteração do plano mandibular, descompressão da região retrodiscal, aumento da via aérea, dava para ela uma posição postural da mandíbula que ela se sentia bem. Caramba! Então, o que a gente optou aqui em fazer? Tratamento com regulador, 6 meses, mastigação bilateral, respiração nasal noturna, utilização do dispositivo 22 horas por dia. E hoje, esse é o regulador, e hoje a gente faz isso com um regulador que é, na verdade, um alinhador com a própria protusiva da paciente. Na próxima aula eu vou falar bastante sobre a protusiva da paciente e esse alinhador que faz um movimento de dente e de reposicionamento mandibular com essas aletas laterais. E a gente consegue trabalhar isso dentro de todos os parâmetros tomográficos, posicionando a mandíbula no lugar correto, também movimentando o dente. Bom, não vou falar de posição de mandíbula hoje, mas eu só queria alinhavar isso com vocês, porque essa posição postural, ela libera o paciente de muitos problemas de disfunção temporomandibular causados aí por
determinantes oclusais variáveis, que falamos na última aula, que são determinantes que podem atrapalhar no planejamento, errar, né? Fazer com que se nós não respeitarmos essas determinantes oclusais, nós vamos errar no posicionamento da mandíbula e errar no planejamento final desse paciente. Então, essa paciente reposicionando a mandíbula dela, chegando no local ideal da mandíbula. Lembrando agora, o pessoal me pede sempre um protocolo de planejamento. É um protocolo muito simples se você respeitar todos os passos. Primeiro definição da posição da mandíbula em cêntrica ou cêntrica longa, vamos dizer assim, né? Uma relação mais protuída dessa mandíbula. Vou adaptar essa relação cêntrica a posicionamento mandibular registrado, seja digitalmente, seja analogicamente. Posição dos centrais, tamanho dos centrais, e aí definindo o tamanho dos centrais, toque bilateral de canino, em cêntrica, eu vou para as determinantes que nós falamos semana passada. Então, plano oclusal, curva de Spee, curva de Wilson, transpasse vertical, transpasse horizontal, são determinantes que nós podemos mudar com a reabilitação. Essas determinantes fixas nós não podemos mudar. Ângulo de Bennett, distância condilar e ângulo da eminência. Determinei o tamanho do central. Agora, quem vai dizer se eu vou reabilitar inferior ou não? Transpasse vertical, curva de Spee, curva de Wilson e plano oclusal, que tem que ser respeitados. Então, essas determinantes, elas são fundamentais no nosso planejamento estético e funcional. Vou fazer o nosso planejamento de gengiva, né, de margem gengival. Hoje não dá tempo de falar sobre isso. Hoje o enfoque maior era posicionamento da mandíbula e também disfunções temporomandibulares na reabilitação. Mas aqui eu vou fazer um enceramento duplo quando eu quero utilizar o meu mocap para ser guia cirúrgico. Depois eu refaço uma regressão, uma redução desse enceramento e apoio lá o meu bisturi para fazer a inserção, para fazer a incisão ideal estética guiada pelo nosso planejamento. O planejamento cirúrgico sempre vai ter uma tomografia onde vemos a margem gengival, a junção cemento-esmalte em relação com a crista óssea. E aí vamos trabalhar o mocap dessa paciente, a bisacrílica e umas resinas para que ela possa casar. E depois ela voltou, depois do casamento, para fazer a reabilitação funcional. Opa, travou aqui. Só um minuto. Muito bem. Como ela tinha um periodonto espesso, a gente trabalhou com um volume de resina para que essa gengiva, essa preservação da margem gengival cirúrgica ocorresse. E aí o caso dela inicial, o caso dela com provisórios, né? A gente tem uma reabilitação provisória para que ela possa casar, mas já na posição ideal. Casou, foi para a lua de mel, voltou e a gente trabalhou aí agora os registros funcionais e as determinantes que a gente conversou. Uma vez definido o tamanho de central, plano oclusal, curva de Spee, curva de Wilson, transpasse horizontal, transpasse vertical, para terminar o nosso enceramento funcional. Aí, técnicas de mocap também, tem muita coisa para a gente falar, não dá para falar de tudo numa live, mas eu quero terminar com vocês falando aí desses protocolos, não protocolos de preparo, mas sim protocolos de definição de planejamento em pacientes com disfunção temporomandibular. Só para finalizar o caso dela, depois de toda a parte estética, a gente partiu dessa posição mandibular, o caso dela pós-reabilitação, e 6 meses. Gente, isso é muito importante. Não fique preso a resina ou cerâmica. O pessoal me pergunta muito, resina ou cerâmica? Depende de cada caso. O mais importante é a gente definir posicionamento mandibular. A gente define, por exemplo, aqui, todos os inferiores, anteriores, resina, não tem problema, não tem relação isso. Uma vez que o paciente está controlado, uma vez que eu tenho controle do paciente, posicionamento mandibular, eu preciso ver a idade do paciente, tempo de restauração, grau de acometimento dos dentes, grau de bruxismo, disciplina do paciente, erosão, são outras questões. O mais importante aqui é a gente definir a
posição final da mandíbula, definir os parâmetros estéticos e os parâmetros funcionais e devolver para essa paciente muito mais do que estética, devolver para essa paciente capacidade de dormir, capacidade de ser ativa, de posicionar a mandíbula no lugar certo, de descobrir o motivo das enxaquecas dela, o disco no lugar certo, pós-reabilitação, e o quanto a oclusão ela tem relação com a estabilidade desse côndilo. Muitas vezes a gente confunde. Qual é a relação de ajuste oclusal e DTM? Nenhuma relação. Eu tenho uma relação de posicionamento da mandíbula e uma oclusão patológica que às vezes pode ser um gerador de problema. Às vezes, porque às vezes, gente, se lembrem desse slide que eu mostrei para vocês semana passada. Sempre será assim. Oclusão ideal, RC igual a máxima. Ninguém nasce assim. Oclusão fisiológica, ausência de sinais e sintomas. Sinais esses que podem ser a bifração, sinais esses que podem ser uma recessão, sinais esses que podem ser desgaste, erosão. Alguns problemas podem causar aqui uma oclusão fisiológica e esses sinais, ausência de sinais, né? E esses sinais de patologia de disfunção oclusal, eles são muito evidentes. Então, deixa eu só retomar aqui. Oclusão fisiológica é a ausência de sinais. Ausência de sinais de abstração, ausência de sinais de retração, ausência de sinais e sintomas. Nem sempre o paciente vai se queixar, mas nós, como profissionais, precisamos ver os sinais. E disfunção oclusal, ela pode ser relacionada com uma oclusão patológica, sim, mas ela pode ser uma disfunção oclusal autolimitante. Agora, capaz de gerar disfunção temporomandibular? Depende. Depende de quê, gente? Múltiplos fatores. Eu tenho que pensar que nem toda disfunção oclusal é capaz de gerar uma disfunção temporomandibular, mas é um fator de risco. O que é uma disfunção oclusal? Ausência de contatos bilaterais simultâneos, ausência de guias produzivas e lateralidade. Aqui já tenho instalado uma disfunção oclusal.